Meus pais, né, se divorciaram. Eu fui convivendo, né, durante toda a minha infância com essa questão de trauma do divórcio. O pai tinha diversos problemas, assim, né, antes dele se converter. Ele era viciado em álcool e bebia muito, né, sem Deus colocar, né, a mão em mim. Cara, eu sou realmente pó, eu sou realmente ruim, eu sou egoísta, eu sou tudo de ruim. Passei a entender isso realmente. Cara, eu tenho que glorificar a Deus no meu trabalho, né, na minha faculdade, onde eu estiver. Fala, gente, mais um Tete a Tete com a Pri começando. Gente, hoje você vai ouvir a história de um cara, um músico extraordinário que veio lá do Canadá. Mentira. Daqui. Ele é o Elvis Presley do Brasil. Quero que vocês deem boas-vindas ao Matheus Constante. Ó, gente, olha o tanto de cabelo que ele tem. Bastante, Pastor bastante. Diego sofre vendo isso aí, né? Verdade. O barbeiro tem que ter pelo menos um cabelo bonito. É verdade. Pelo menos isso, né, Matheus? Pelo menos o cabelo. Gente, tô aqui com o Matheus. Pra quem não conhece, ele é o marido da Luísa Kniss. A Luísa Kniss também já tem o seu episódio aqui em cima. O editor vai colocar pra que você possa clicar depois e conhecer essa história. Agora vai conhecer tanto dela quanto dele. A história vai ser uma bênção. Matheus, que honra estar te recebendo aqui. A gente brinca porque nós podemos brincar, já temos uma caminhada aí, né? Sim. Mas eu quero dizer que é uma honra estar ouvindo a tua história, aquilo que você vai estar falando nesse episódio, e creio que o Senhor vai te conduzir. Amém. Eu que agradeço, pastora, pelo convite, né? É uma responsabilidade estar aqui falando para toda essa galera. Eita. Né? Contar meu testemunho. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar no coração dessas pessoas. Amém, eu creio nisso também. Então vamos, acho que começar do comecinho, né? Eu sei que você não nasceu em Floripa. Não, nasci em São José. Não sou manezinho. Ele é José Feito. A gente fica brincando, né? Porque eu e o pastor Diego, nós somos de Floripa. Ele não é de Floripa, gente. Verdade. Tá, me conta aí um pouquinho da tua infância, de onde você veio. Eu nasci em São José, né? Meus pais não são daqui, meus pais são da Serra, de Lauro Miller, uma cidadezinha mais pequenininha. E eu nasci em São José porque não tem maternidade na Palhoça, né? Então, morei na Palhoça praticamente a minha vida toda. Mas nasci em São José, né? Eu tenho 23 anos, né? Meu nome é Matheus, como tá aí, vocês já puderam ver. E meus pais, né, se divorciaram, contando um pouquinho lá da minha infância, se divorciaram muito cedo. Né? Nós somos em 5 irmãos. Caramba, 5 irmãos? Eu sou o terceiro, sou o quarto. Né? Sou depois do caçula. Já me perco nos números. Meu pai fez bastante filho. Muitos filhos. Então tem o caçula e tem eu. Então quando o meu irmão caçula, que é o Vinícius, né, que algumas pessoas já conhecem, ele nasceu, meus pais se separaram. Eu tinha 3 aninhos ali. E daí eu fui convivendo, né, durante toda a minha infância com essa questão desse trauma do divórcio, né, sem entender, porque imagina, uma criança, né, não sabia por que os meus pais eram separados e tudo mais, o que tinha acontecido. Não tem essa consciência, né? Tipo assim, é uma coisa, tá, agora meu pai não vai morar aqui, o que tá acontecendo? E como que era pra você, tipo assim, no convívio com esses irmãos? Como você é o segundo mais novo, assim, tem os outros 3 que eram mais velhos. Como que era esse convívio? Ou você não percebia essa movimentação? Como é que era essa situação pra você? Assim, é que como nós somos em 5, mas 2 irmãos são só por parte de pai. Ah, né? tá. Sim. Pai e mãe mesmo são 3, que é eu, meu irmão e a minha irmã, que é mais velha do que eu. Né? Então, nesse tempo, a minha família sempre foi um pouco, né, demasiadamente muito conturbada, assim. Né? Minha mãe, meu pai, né, sempre teve aquele atrito e tal. E isso acabou ocorrendo e eu, por ser mais criança, depois eu fui ter um pouco de entendimento, né, entender tudo, né, tudo aquilo que tinha ocorrido e tudo mais, eu não percebia muito assim. Né? Minha irmã saiu de casa também muito cedo, ela ficou grávida cedo e tudo mais. Então, né, eu não acabava não percebendo isso. Né? Eu era muito apegado, sou ainda, né, muito apegado ao meu pai. Sempre fui assim, cara, meu pai foi meu herói e é até hoje, né? Sim. Por mais que, né, muitas coisas ele acabou fazendo ali que eu não me inspiro tanto, mas tipo, meu pai foi o meu herói. E eu acabava não percebendo muito isso, assim. Então, aí agora você foi criado pela sua mãe, no caso. Isso. Aconteceu a separação, ficou você, teus irmãos e a sua mãe. Isso. É mais ou menos. Eu vou explicar aqui um pouquinho. Tá, vamos lá, então. Eu morei com a minha mãe, né? Idas e vindas. Eu morei com a minha mãe e com meu pai. Foi as 2 pessoas... Era guarda compartilhada, vamos dizer.
Não. Também não. Tá. Exato. Eu morava com a minha mãe, morei com a minha mãe até uns 8 anos, né? A gente morava ali, bem pertinho onde eu moro hoje, é o mesmo bairro e tudo mais, onde a minha família cresceu, meu pai construiu a casa lá e a gente viveu boa parte da nossa vida ali. E eu morei com ela até uns 8, 9 anos mais ou menos, onde ela decidiu vender a casa, queria sair daqui, voltar lá para a terra dela, né? Uruçanga ali, para quem conhece um pouquinho do estado vai saber onde é, Uruçanga, Orleans, tudo mais. E ela resolveu ir embora, vender tudo e ir embora com o meu irmão, né? Eu e meu irmão, a gente era os dois menores, então a minha irmã já tinha casado e tudo mais, já tinha até filho. E ela resolveu ir embora e eu não quis, né? Porque eu era apegado no meu pai, estava sempre com meu pai ali e tudo mais, eu resolvi, não, então beleza. A senhora vai embora, isso eu tinha uns 8, 9 anos mais ou menos, e eu vou ir morar com o pai, né? E acabei indo morar com ele, né? Meu pai, quem me conhece mais de perto, já contei um pouquinho do meu pai e tudo mais, já até o pastor Diego acho que conhece meu pai também, a pastora, né? A gente já conversou um pouquinho, e o meu pai tinha diversos problemas, assim, né? Antes dele se converter. Ele era viciado em álcool e tudo mais, e bebia muito todos os dias, ele tinha uma boa condição financeira, né? Tipo assim, para nossa família, por mais que ele estava longe, né? Nesse sentido de estar ali próximo e tudo mais, nunca tipo deixou faltar nada, né? Com pensão, sempre foi honesto nesse sentido. E a gente sempre teve tudo do bom e do melhor na medida em que né? Ele podia oferecer também. E eu acabei, né, indo morar com ele e vivendo tudo isso, né? Tipo, passando, né? O pastor Diego, a gente brinca, né? Quando a gente vai, sei lá no sítio jogar sinuca ou brincar. No sítio do pai. No sítio do pai. Tipo, eu sempre ganho dele, né? Sim. Ele vai falar que não, mas... pronto. Mas eu vou defender você, amor. Eu sei que você é o vencedor, tá? Eu sei. Eu sempre, né? Porque eu sempre vivia no bar com meu pai. Tipo, eu vivia cantando no bar as músicas sertanejas e tudo mais. E é engraçado porque, né, eu passei todo esse tempo, né, naquele meio ali, e hoje eu trabalho no lugar onde eu trabalho, a barbearia onde eu trabalho, é em frente a um bar que o meu pai vivia, tipo, cara, e eu vejo todas aquelas pessoas ali daquela época, né, e tipo, vejo da onde Deus me tirou, sabe? Mesmo tão pequeno, vivendo naquele meio, tipo, aquilo ali não foi algo que eu quis viver pra minha vida, sabe? Então foi muito legal isso. Cara, que loucura. Daí, beleza. Então, essa parte da infância foi pra lá, pra cá. Tava vivendo dessa maneira por causa dos pais, a consequência de um divórcio, que eu acho que todo filho acaba sendo respingado nesse sentido. E aí, agora vai pra fase da adolescência. Como que foi pra você viver uma adolescência com uma família não estruturada, mas ao mesmo tempo, tipo, se acostumou porque tu era muito pequeno. Mas como que foi pra você essa situação, assim, né? Foi um pouco, né, foi difícil, né, foi bem difícil porque nesse tempo, né, o meu pai, eu vim morar com meu pai, só que chegou um tempo em que eu tava vivendo tanto naquele meio ali que, sei lá, eu era tão jovem, tipo, tão criança, eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos, isso, tava morando com ele ali uns 2 anos já, né, já tava entrando ali na pré-adolescência e tudo mais, e eu fugi de casa, tipo... Olha só, do nada. Do nada. Revoltado. Revoltadão. Minha mãe veio visitar aqui a minha irmã, que mora hoje onde era a casa da nossa família e tudo mais. E eu resolvi, cara, fiquei sabendo que a minha mãe estava aqui, né? Eu vivia aquela vida com meu pai, tipo, via ele em bebedeira, né? Traindo esposa e tudo mais. E tava naquele ambiente. Eu resolvi, cara, eu vou... Sei lá, mano, tô de saco cheio, imagina, 10 anos, né? Nem sei se eu tinha mentalidade pra isso, noção do que eu tava fazendo. Sim. Mas eu lembro que eu tinha uma bicicleta, uma barra circular preta, e eu peguei a minha mochila, as coisinhas que eu tinha ali, tipo roupa. Você independente. Peguei e fui embora. Fui pra essa casa onde a minha mãe tava passando as férias ali. Falei, mãe, eu quero ir morar contigo de volta. Tipo assim, e abandonei meu pai. E pro meu pai... Era uma mochila e um sonho. Era uma mochila, um sonho de viver uma vida melhor com a minha mãe. E aí? Né? E então, aí minha mãe, né, aceitou, óbvio, né, mãe, como vai falar que não? Só que o meu pai ficou maluco, tipo, porque imagina só, né, os meus irmãos brincam e tudo mais, que eu sou o filho preferido dele. Ah, pronto. Tipo assim, aí já... Né? Ele era muito apegado a mim, eu a ele e tudo mais, a gente tem uma ótima relação. Só que ele, tipo, ali eu vejo assim que foi um ponto de inflexão na vida do meu pai. Tipo, eu ir embora por conta da vida que ele estava vivendo, né? Eu até me emociono um pouco de falar porque acho que ele caiu em si, porque foi a partir daquele momento que ele começou a se converter, ele conheceu a esposa dele, que hoje é a esposa, né? Naquele tempo ele acabou conhecendo ela.
E aquilo ali foi onde mudou toda a história dele. Uau. Porque teve um forte impacto tão grande na vida dele que ele parou para pensar o que ele estava fazendo, né? Tipo, meu pai e minha mãe já me tiveram um pouquinho mais velhos, né? Eu acho que na beira dos 40 anos e tudo mais. Então ele já tinha 50, 40 e poucos anos. Hoje ele tem 62. E, tipo, aí foi onde ele caiu na real. Cara, o meu filho pegou e fugiu de casa e foi embora por conta da vida que eu tava vivendo. Do que eu tava fazendo. Porque eu tava cansado, tipo, né? Eu tinha 10 anos e já tinha ido em delegacia por conta, tipo, cara, dos rolos que ele tinha com a minha madrasta na época, né? Tudo mais, viviam brigando, e bar, e sabe, eu não... Cara, sei lá, foi Deus mesmo falando assim, cara, vai porque com certeza isso vai mudar a história, né? E foi onde o meu pai... Né? Eu lembro que a minha irmã falava, porque a gente passou um período assim, ele tinha um caminhão, uma caçamba, e cara, é muito louco, imagina a situação, eu fico pensando o que passou na cabeça dele. Né? Ele quis ir lá nessa casa onde eu tava e queria derrubar a casa. Do nada. Com um caminhão, porque imagina, um caminhão grande, né? E a casa, ele falou, cara, eu vou derrubar tudo, volta pra casa, não sei o quê, tudo mais. Sim. E daí eu fui lá, conversei com ele, né? Todo aquele momento de emoção, Tensão, de raiva, claro. de um misto de tensão ali, né? Sim. Eu falei, não, pai, eu não quero viver essa vida, eu não quero isso pra mim, né? E eu acho que isso não vai trazer bem. E eu vou morar com a mãe de volta, né? Tava de volta morando com a minha mãe. E tudo isso acabou ocorrendo que foi onde ele se converteu, onde ele mudou. Loucura. Exato. Para um posicionamento de um filho, que na época criança, pré-adolescente ali, né? Que fez todo o rumo de um adulto mudar. Sim. Cara, é muito louco, né? Eu tenho falado isso porque, por exemplo, nós temos os adolescentes do contraturno e às vezes as pessoas bem assim, nossa, mas é tão cansativo falar com adolescente, é tão cansativo falar com pré-adolescente. E de fato é uma coisa, é um desafio muito grande, porque é muita informação, é muita coisa que eles vivem ali, mas a gente vê essa prevenção e essa questão de como Deus usa as crianças e os adolescentes hoje. Eles não são o futuro da geração, eles já são agora. Sim, com certeza. Já no momento presente. Tanto é que nós temos história de clubbers que levaram toda a sua família para a igreja por causa de um posicionamento deles de querer fazer devocional, porque eles aprendem aqui a fazer devocional. Eles, por um posicionamento deles, agora a família inteira está servindo a Cristo. Uma família mudou por causa de um adolescente. E você viveu isso, claro, tu não teve um clube na sua vida, mas teve a direção do Espírito Santo te movendo desde então. Você não era de uma família cristã, você não tinha nem esses conhecimentos, não tinha nada disso, mas o Espírito Santo já estava te escolhendo para quê? Para mudar uma vida da tua história ali, do teu pai, né? E olha que interessante. Por ele amar tanto você, ele disse, cara, eu acho que eu machuquei meu filho a ponto, e essa questão de ter o teu pai como herói, como você falou no início, acho legal ressaltar isso, que de repente eu acho que ele viu nessa situação, cara, não sou mais o herói do meu filho. Meu filho me deixou. Ou eu tenho que mudar ou mudar. Sim, tu entende a loucura? Tipo, igual tu falou, né, do forte impacto emocional. Talvez você não entenda sobre isso, venha fazer GPS. Verdade, eu aprendi isso no GPS, eu também não sabia. Porque alguém só pode mudar ou com repetição, ou com forte impacto emocional. E o que aconteceu não foi nem repetição, foi um forte impacto emocional. Quem sabe você tá precisando desse chacoalhão ou de uma disciplina aí, mas você vai precisar saber sobre o GPS. Verdade, depois. faço GPS, não perco. Inclusive, gente, eu queria dar um adendo aqui rapidinho, enquanto, né, aquele reclames do Plio. Boa, essa tirou do baú. Ah, cara, nem tem mais, Faustão. né? Do Faustão. Vamos lá. Agora é o momento das propagandas. Eu preciso falar pra você que existe agora o GPS no Compaixão Play. Pastor, o que é Compaixão Play? É o aplicativo do Compaixão em Movimento. Vai estar ao alcance das suas mãos. No celular, você pode estar onde você estiver. E você vai poder estar estudando com a gente. E você que gostaria de ser investidor, nós temos também os investidores diamante, que aí você vai adotar um clubber, do nosso contraturno, para poder pagar para quem não tem condições, porque a gente é uma associação, gente, mas vocês precisam entender que a gente atende todos os públicos e o nosso maior cunho é o social, mas a gente precisa de vocês para fazer parte disso. Então, quem quer adotar um adolescente para fazer parte do contraturno que nós temos, que é o Compaixão Club, você pode ser um investidor diamante, adotando eles, ou você pode ser um investidor ouro e ajudar um jovem, agora já da idade do Matheus aí de 20 para cima aí, de 18 mais, para poder fazer o GPS, ou um adulto, ou um senhor, uma senhora que querem fazer, mas não tem condição, você pode estar adotando alguém para o GPS. E também tem a parte do prata e bronze ali, que você vai estar ajudando no custo geral da associação que a gente tem. Depois
Para mais informações vai ter a descrição aqui no link tanto do aplicativo como para ser um investidor, tá bom? Mas agora vamos voltar aqui para a história do Mateus. Então, o Mateus, ele foi esse ponto de inflexão de um forte impacto emocional na vida do seu pai. E aí, como é que foi essa situação agora morando com a sua mãe, todo esse rolo da caçamba, que loucura. Sim, meu pai tentou destruir a casa também. Mas não destruiu, né? Tá tudo certo. Não aconteceu isso, graças a Deus. Mas foi um momento, assim, da vida, assim, que eu creio que o Espírito Santo me usou para realmente mudar a vida do meu pai. Né? Então, aconteceu tudo isso, né? Meu pai ainda era casado com essa madrasta e tudo mais, ele se separou dela, né? E depois acabou conhecendo hoje a esposa dele. Então, ali começou tudo a mudar, tanto na vida dele quanto na minha vida, porque eu morava aqui, né, na Palhoça e tudo mais, e fui para Uruçanga, que é uma cidade, cara, é meio do mato, né? Tipo, sim, bem interior. Isso, interior. E eu lembro que nos primeiros dias, assim, eu deitava lá tinha um galpão, assim, que tava por fazer, ainda não tava pronto. Eu deitava lá e chorava, assim, tipo, cara, eu quero ir embora daqui. Tipo, por que eu decidi isso, né? Exatamente. Só que eu sei lá, eu acho que eu era meio maduro, assim, pra minha idade. Mas eu pensei, não, cara, eu escolhi isso e agora eu tenho que arcar com as minhas consequências. Isso com 10 anos, né? É fleumático, né, gente? Eu acho que eu amadureci cedo. Então, isso acabei ficando 1 ano apenas lá. Sim. Né? A minha mãe resolveu né? Acabei estudando lá e tudo mais, conhecendo pessoas. Não conhecia Cristo ainda. Minha mãe resolveu voltar para cá. Né? A gente resolveu mudar para cá de volta. Ela quis voltar para estar mais perto da família, porque a família dela é de lá, os meus tios, minha avó e tudo mais. Só que toda a nossa família, os irmãos, estava todo mundo aqui. Então ficava meio contramão, assim, pra gente estar perto da família e tudo mais. Ela resolveu voltar e eu passei mais 1 ano morando com ela e resolvi mudar pro meu pai de volta. Que loucura. Né? Isso eu, né, acabei discutindo com a minha mãe e tudo mais. Eu resolvi, não, então beleza, né? Eu vou morar com meu pai. E daí pedi para ele, né? Isso ele já tinha se convertido, né, ele já tinha mudado a vida dele. Já estava casado novamente, né? Tinha se casado e tudo mais. E eu estava entrando na família de volta, né? Porque imagina, para a esposa dele também eu imagino o quão difícil. Ele já tem filhos criados e tudo mais. E eu tinha ali meus 14, 15 anos. Bem na fase da adolescência, aquela né? fase chata, né? Com adolescente, mimado, chato e tudo mais. Agora ele admitiu que ele era mimado, gente. Pega isso, talvez pega um pouquinho tá gravado. Acho que todo adolescente é assim, né? Todo adolescente. Pronto. Não só eu. Sim. Mas vivendo aquela fase, né, mais complexa ali da adolescência. Sim. E né, eles me aceitaram, né? Eu lembro que um pouquinho antes disso, né, minha irmã fala isso, eu sempre fico, às vezes eu me pego pensando assim, que quando o meu pai, né, se deu conta e tudo mais, a gente morava num apartamento e a minha irmã trabalhava com ele, para a empresa dele. Ela era secretária para ele e tudo mais, e ela chegava lá, ela fala que ele estava sentado na varanda, assim, ali no bairro Aririu, sentado na varanda, chorando, tipo, lembrando, assim. Isso me emociona porque, cara, me emociona por um lado positivo também, porque o quão importante aquela decisão que eu tomei, mesmo sendo uma criança, sem né, saber o que sem saber tudo aquilo que ia acontecer, né, que ele foi buscar Cristo, né, ele largou álcool, largou bebida. Hoje ele fala pra mim, cara, se eu tiver 2 opções, né, ou colocar uma gota de álcool na boca, ou morrer, eu prefiro morrer. Ele fala pra mim. Forte. Então, tipo, cara, ver o quanto Deus transformou a vida dele, né, através daquilo ali, cara, que eu nem sabia que isso ia acontecer, eu só queria ir embora, nem sabia o porquê, né? Nem sabia o porquê, não queria mais viver aquilo. E saber o quanto isso foi importante, né, isso é muito legal, porque mudou toda a história da minha família. A minha irmã depois passou a conhecer a Cristo. Uau. Né? E a minha outra irmã também, que não tinha uma relação muito boa com meu pai, que é do outro casamento da minha mãe, também conheceu a Cristo, hoje serve na igreja. Que loucura. Então, cara, ele foi levando uma galera pra igreja. Virou um pilar da família como sacerdote, que como deveria ser um pai, sim, né, exato. Influenciando seus filhos para aquilo que deveria ser. Que loucura. E até por conta do testemunho dele, né? Porque, cara, meu pai era alcoólatra, ele vivia no bar de segunda a segunda, tipo assim, das 7 da manhã até à noite. Até virar noite. E muitas mulheres, assim, eu lembro, né, dessas coisas de toda semana ser uma mulher diferente, toda semana ele tá no bar e eu tá junto ali e tudo mais. Então a mudança que Jesus fez na vida dele, né, por mais que fosse ali aquela mudança mais exterior, tudo mais, todo mundo percebeu, sabe? Pô, olha lá,
o apelido dele era Pedrão, hoje ele não gosta mais de chamar ele de nome. Olha lá, cara, o Pedrão mudou, olha, sabe? Por mais que as pessoas não tenham entendimento que Jesus estava fazendo aquilo ali, mas eles entendem, cara, o que tá acontecendo, né? Por que ele mudou e tudo mais. O que tá acontecendo? Exatamente, tipo assim, cara, do nada, o cara que vivia aqui não tá mais. É de um extremo ao outro, né? Foi muito extremo. E como que conseguiu largar um vício? Porque era um vício já. Sim. E do nada parar, como assim ele conseguiu? Então, tipo, não entende o processo da libertação que foi pra chegar onde ele chegou, né? Mas, cara, que loucura isso aí. Uma decisão, é isso que eu tô dizendo. Então, a gente tem que sim investir nos nossos jovens, nos nossos adolescentes, pra que eles vivam uma vida que Deus tem. Mas eu sei que daí nessa adolescência chegou uma loirinha. Chegando a hora, tá chegando. Ela vai gostar, já tá quase, então tá, vou deixar você contar, então. Então eu fui morar com meu pai, ele tinha uns 14, 15 anos. E foi onde ele começou a me levar pra igreja, né? Todo jovem. Eu sempre fui muito musical, assim, né? Sempre gostei muito de música, gostava de aprender, né? Tocar violão e tal. Antes da igreja ainda? Não. Sempre gostei, mas nunca tive aquele incentivo de aprender. Ótimo. Aí depois, quando eu entrei na igreja, forçado, aí a música meio que foi o caminho que Jesus foi pegando ali pra me puxar. Que legal. Eu sempre gostei muito do louvor e tudo mais. Então, meu pai acabava me levando meio forçado, tipo... Todo adolescente eu acho que é meio tipo, assim, né? Tu não se manda, cara, vai no culto. Né? E, pai, se preciso, façam isso. Faz toda a diferença, né? Exatamente. Olha aí. Às vezes vai precisar. E foi algo que eu ia no começo ali meio forçado, só que gostava da música, então isso foi acabando que... vou no culto hoje. Vou no culto hoje pra ver o louvor, como é que vai ser e tal. Aí no final do culto eu ia lá, ficava lá no teclado. Ela nem sabia nada do que era nota. Ficava lá brincando e achava aquilo muito bonito. Né? E foi onde, né, eu comecei a... Não, eu comecei pela música, mas depois Cristo foi se tornando ali o centro. Então, cara, eu quero aprender, né? O meu intuito eu quero aprender para tocar na igreja. Nem conhecia Cristo nem nada, mas música é complicado, né? Música é complicado. Enfim, e Jesus foi me pegando nesse ponto, né, de passar a conhecer a Cristo através da música ali, do louvor e tudo mais, da igreja. Aquilo ali foi me trazendo para perto. E depois eu comecei a ir, né, por si só. Já virou natural, daí já virou um hábito. Virou um hábito, aí comecei a tocar na igreja e tudo mais. E acabei, né, a gente não era da mesma igreja. Eu era de uma igreja bem tradicional, né? E a Luísa já era uma igreja mais parede preta e tudo mais, só que a gente se conhecia da escola. Church. Da church, e eu era meio assim, CCB. Então a gente acabou se conhecendo, já conhecia ela da escola, do tempo que eu, né, morava aqui, mas ela nunca me deu bola. Eita, Luiz. Difícil. Ela nunca me deu bola, era bem difícil. E eu já tinha, né? Beleza, cara, não é pra ser. Aquela loirinha não vai ser minha. Mas acabou acontecendo que depois eu tava já namorando com outra menina. Eu nunca fui muito assim de namorar várias meninas e tal, sempre fui mais sério. E acabando que ela veio falar que tava gostando de mim. A gente tinha 14, 15 anos, bem coisa de adolescente assim, né? E eu fui lá, tipo, sei lá o que aconteceu. Você tá gostando de mim? Imagina, a imaturidade, né? Aí fui lá e terminei com a menina. Não acredito. Tipo assim, sabe? Terminei, meu Deus. Deixou, coitada. E aí? Que traumas eu posso ter causado. Mas terminei com essa menina e passei a... Bom, pelo menos se preocupa, pelo menos, né? Hoje eu penso, né? Mas na hora nem pensei nada. Só, nossa, ela é o meu sonho, vou realizar, tudo e pronto. Abandonar tudo e ficar com a Luísa. Mas aí eu terminei esse namoro e a gente começou a namorar. A gente começou a se conhecer ali e tudo mais. Já conhecia ela de tempo. Do bar, da época que Mentira! Exato. Olha aí, ó, gente. A gente se conheceu no bar. Primeiro a gente se conheceu no bar. Até hoje eu tava pensando, e eu lembro uma única vez, né, que eu lembro ela passando assim na frente do bar e eu era pequenininho. E eu lembro que ela tava com o cabelinho amarrado, rabo de cavalo. E ela passando, e a única memória que eu lembro dela, assim, criança. Depois só ali mais na adolescência e tudo mais. Que loucura, né? Como que Deus faz as então, coisas do mesmo bairro. Então, os nossos pais se conheciam do bar ali e tal. E era só o ambiente que a gente tava, né? E acabei, né? Ela se apaixonou por mim, daí, né? Tudo mais, teve aquele processo. Então, né? Ela quis, né? Ela que me pediu em namoro, na verdade. É uma mulher de atitude. Não foi bem assim, porque vai parecer que eu sou frouxo. Meu Deus! Não foi bem assim. Agora já tá dito. Agora eu vou só contar essa história pra, né, ficar meio pro meu lado. Arruma aí, vai. Então a gente foi no cinema, né? Naquela época eu não era muito crente, não. Nem ela também, né?
Não, músico, né? Era apenas músico. Exato, música é difícil, músico crente. Vai lá. Então a gente foi no cinema e a gente acabou ali, né, dando uns beijinhos e tudo mais. E eu ia esperar até o final do filme, né? Tava assistindo o filme pra pedir ela em namoro, né? E ela no meio do filme já tá, tu não vai me pedir namoro. Meu Deus, porque a Luísa é desse jeito, a né? Luísa é assim, né? Colérica e tal. É intensa. E daí a gente pediu ela em namoro, a gente, né, começou a namorar e tudo mais e tem construído uma vida até aqui. E foi muito legal, assim, relembrar essas memórias. Olha que interessante, gente. De um namoro adolescente, maturo, ainda sem muito conhecimento da palavra, quase nada. Hoje, né? Tipo, a gente vai chegar nessa parte, mas olha como é interessante, né? Eles tiveram esse compromisso, essa aliança. E eu acho legal ouvir esse testemunho do Mateus. Por quê? Porque eu falo pra ele assim, né? Eu não falo muito com ele, porque na verdade quem cuida dele mesmo é o pastor Diego, mas eu quero dizer que eu tenho orgulho de você, do homem que você é, do jovem que você tem se tornado. E, tipo, é tão legal, porque o Mateus, ele passa essa seriedade. Ele falou uma coisa que, de fato, é verdade, que ele disse assim, não era muito namorador, era um cara mais sério, mais centrado, ele já sabia o que ele queria, de fato, né? E eu acho interessante que perceba, mesmo tão adolescente, 15 anos ali, que eles se conheceram, 14, 15 anos, ele, tipo assim... Ficou com a Luísa e hoje casaram, né? Depois de um tempo, né? Casaram cedo e hoje estão vivendo uma aliança duradoura com o Senhor no centro. Claro que tem agora, né, os seus processos ali de como eles realmente conheceram a Cristo e tudo mais juntos, como casal. Mas eu queria te perguntar isso. Eu acho que tem muita gente que também passou por isso, de um namoro na adolescência, enfim. Como que é pra você? Como que você via o relacionamento? Porque você tinha uma família desestruturada, mas como que é pra você esse entendimento da seriedade de uma aliança? Porque isso tu tinha. Sim. Mas de onde veio isso? Porque, tipo, você não teve pais estruturados. Como que foi pra você isso? Eu acho que, né, tanto relacionado a álcool, tanto relacionado a relacionamentos, porque minha mãe também, né, meus pais passaram por esses divórcios diversos. Meu pai já vinha de um divórcio, aí casou com a minha mãe, teve um divórcio, aí depois casou de novo, teve um divórcio. Eu só pensei, não sei por que não seguir isso. Eu só pensei, cara, eu não quero ser isso. Eu não quero passar por diversos relacionamentos, eu não quero passar por, né, imagina desestruturar uma família, cara. Então eu preciso escolher muito bem. Nossa, isso inconscientemente, né? Não pensava assim tão sério, mas eu só pensava, cara, eu não posso ser nesse quesito, eu não posso ser o espelho, não posso ver o meu pai como um espelho. Nossa, eu quero fazer algo diferente, né? Eu quero ser essa mudança. Né, de tipo, cara, realmente a Luísa foi a minha primeira namorada e a minha esposa hoje e tudo mais, porque, né, aquela outra namorada era só namoradinha ali né, de beijinho da escola e tudo mais, mas a Luísa foi a primeira namorada, né, é minha esposa hoje e tudo mais, e foi isso que eu pensei naquele momento, né, de cara, eu vou fazer diferente, vou mudar, né, por mais tendo ali só 15 anos. E com quantos anos você tinha quando vocês casaram ali? A gente casou, eu tinha 19 e ela tinha 18. A gente só tava esperando ela casar. Completar. Tava esperando ela completar 18 anos pra poder casar. Sim, olha só que legal. Gente, tem uma foto que eu amo muito, porque vocês que conhecem esse casal sabem que o Mateus é super alto e a Luísa é bem pequenininha. Bem e aí, eu amo, e eu vou pedir pra ele depois mandar essa foto do casamento deles, que ela olhando pra cima, assim, e ele olhando pra baixo. Eu acho o máximo aquela foto. Tem até lá em casa, tá revelado lá é muito legal, é muito legal. E tá, agora vamos pra parte de onde, beleza, houve um casamento, vocês muito jovens. Como que foi os desafios agora de casados jovens? Porque, querendo ou não, ainda não tem uma maturidade daquele tamanho para ser casado. Mas como que foi para vocês? Vocês tiveram, como que vocês lidaram com a adaptação de um casamento, com a seriedade de um casamento? Porque vocês eram muito novos, né? Sim. Como é que foi, assim? Foi bem difícil, assim, porque a gente casou em 2020, então, finalzinho Nossa, de 2020, bem na setembro, na pandemia. Que loucura. Né? E da igreja onde a gente vinha, né, não se falava muito, né, sobre casamento, sobre sexo antes do casamento, né, então não se falava muito disso, era meio que algo que um tabu. Intrinsecamente ali tá, a gente sabe que não pode fazer, mas, né, a gente como jovens, imagino que vai ter muito jovem assistindo, cara, tu, né, o teu ímpeto é fazer aquilo ali, né, tu tá o hormônio, aflorando né? o hormônio ali e tudo mais, e eu não era pastoreado nessa área, não era pastoreado na verdade em nenhuma área. Não tinha mentores, não tinha ninguém. Não tinha, porque nessa igreja que a gente frequentava, né, tipo, a faixa etária de idade ali é tipo mais 40,
A galera já mais velha e a gente era poucos jovens ali dentro da igreja, então não se abordava muito esse tipo de assunto. Era meio que um tabu mesmo. Era um tabu e a gente não aprendia, Ninguém falava não sobre. buscava aquilo também. Então, foi algo muito difícil, né? Como jovens, imagina, 19 anos, 18 anos, com uma família desestruturada. A família da Luísa também é divorciada, o pai dela se divorciou da mãe dela. Então, a gente não tinha referência nenhuma. De relacionamento. De como ter um relacionamento que agradasse a Deus. Né? Depois, a gente já tinha se convertido e tudo mais, já estava vivendo, né? Caminhando segundo o que Jesus fala, né? Pra gente seguir ele e tudo mais. Mas nessa área não tinha conhecimento. Não tinha referência nenhuma. Então, né, depois a gente acabou passando por diversos problemas no nosso casamento pela falta disso. De instrução. De instrução, realmente. Né? Porque há muitos jovens hoje, eu acredito que o crente, né, ele quer casar rápido para não pecar. Né? Então, eu e a Luísa, a gente acabou pecando, né, antes de casar. Saber. Né, e consequências vieram por conta disso. Né? Então... Foi algo que a gente precisou, depois, já com 2, 3 anos de casado, eu precisei aprender como ser um marido, né, como ser um provedor da minha casa, e tenho aprendido até hoje. Né? Então, foi algo que fez muita diferença. Né? Depois que eu comecei a me aprofundar mais em Cristo, eu comecei, né, a buscar me aperfeiçoar, aprender sobre isso, né, sobre casamento e tal. Né? Hoje a gente liderando também, então é algo que o meu coração queima também nisso, né, de aprender. Foi algo que eu não tive e que eu acabei tendo que buscar depois. Porque senão meu casamento ia ter o mesmo fim que teve o dos meus pais. E dos pais dela também. Exatamente, dos pais dela. Então... Eu repeti um ciclo já familiar, né? Exato, e eu não queria isso, né? Desde a adolescência eu já queria, cara, minha namorada, então a gente vai casar, a gente vai... A mulher da minha vida, pronto. Exatamente. Então construir foi algo juntos. muito, muito difícil para mim. Essa falta, né, desses assuntos na igreja, né, de abordar de, cara, 19 anos, como que eu vou ser um bom pai? Um marido. Como que eu vou ser um marido? Então tudo isso fez muita falta para mim. E como que foi assim para você agora, né? Tu falou assim sobre liderar, né, pessoas. Como que tem sido para você esse aprendizado? Porque enquanto você lidera, você também está sendo formado. Sim. Né? E eu acho muito importante a gente falar dessa temática, porque muitas pessoas, inclusive, que devem estar assistindo aqui a gente, estão esperando o momento certo para poder começar. Quando eu estiver pronto, eu começo. E você? Você estava pronto quando começou a liderar? Vamos lá. Pensar. Pastor Diego, né? Pastor Diego é uma bênção. Pastor Diego é uma bênção demais. Então, eu lembro, a gente depois chegou na Mais de Cristo, né? A gente veio dessa igreja, estava meio ferido ali por algumas coisas e tudo mais. E a gente chegou na Mais de Cristo e eu cheguei pensando, cara, eu não estava habituado à igreja, né? Parede de preto, louvor diferente, tudo mais. Vem de uma questão tradicional, é estranho, tudo mais tradicional, né? Vestes e tudo mais, então isso não fazia muito sentido para mim. Mas a Luísa já era acostumada, ela falou, cara, a gente tá desviado, meio desviado, assim... Só não, tipo, a gente não tava congregando uma igreja religiosamente. A gente tava sendo religioso, né? Tipo, não fazia nada de errado, não pecava, entre aspas, né? Mas também não congregava, não tava ali, né, em comunhão com a igreja e também buscando o Espírito Santo. Então a gente chegou na igreja e eu pensei, cara, eu nem sei se eu quero ficar aqui. E como é que vocês chegaram ali? Essa acho que parte eu não peguei. Foi a Priscila do Arthur. Uhum. A Luísa era amiga dela e ela já conhecia e tal, já tinha visto alguma história da Pri, alguma coisa assim. E eu não conhecia mais de Cristo, não sabia. E ela acabou falando, vamos visitar uma igreja então, porque a gente meio que fez um acordo. Se a gente não vai ficar nessa igreja que a gente estava antes, a gente precisa estar numa igreja. Uhum. Né? A gente precisa Legal estar ali esse no corpo. entendimento. Então, vamos conhecer as igrejas e tudo mais. E a gente foi na Mais de Cristo e ali a gente ficou até hoje. E foi através da Pri, de um Stories, eu acho. E a Luísa já tinha o desejo de conhecê-la, já tinha visto a Mais de Cristo. E eu falei, tá, beleza, vamos lá então. Aí eu cheguei lá, eu lembro, acho que foi num domingo, né? Que era uma apresentação de novos membros, alguma coisa assim. E é onde a Priscila também estava sendo apresentada, o pastor Maurício e tudo mais. E eu cheguei meio que armado, assim, né? Pensa, bem tradicionalzão, o pessoal todo... Ninguém de saia, eu já... Cara, tá estranho, esse pessoal não é crente, não. É o meu pensamento, sim. Né, na época. Era o teu costume, né? Exatamente. Como tu foi ensinado. Tinha esse costume, eu fui ensinado dessa forma. Sim. E eu cheguei ali, mas o Espírito Santo falou muito forte comigo. Cara, é aqui que tu vai ficar. Nossa, que forte. E daí aquilo começou a... Né, esses costumes, essas coisas que era muito forte pra mim, foi
E era algo Aos que eu poucos, implicava né? muito com a Luísa também. Porque ela meio que ela foi fazendo isso para me agradar também, porque da outra igreja que ela congregava antes de me conhecer, tipo, o pessoal já tinha outro entendimento e tudo mais, e dessa igreja que a gente era não. Então ela meio que foi se adaptando, né, por conta que eu acabava, né, falando com ela e tudo mais sobre isso. Eu cheguei ali e vi aquilo, eu pensei, cara, pô, não é sobre isso, sabe? Não é sobre a roupa que eu visto, não é sobre, né, sobre essas coisas o exterior, mas sim o coração. E aquilo, o Espírito Santo fez um estalo no meu coração. Eu passei a entender, cara, realmente, aqui é o lugar que eu vou ficar. E a gente, né, começou a se. Porque eu sempre fui muito de servir. Sempre gostei muito de servir a Luísa, então, né, o dobro. Então, eu já pensei, tá, beleza, a gente é muito proativo nesse sentido de estar na igreja, estar envolvido, mas agora vamos ter um tempinho, vamos ficar de boa e tal. Eu já tocava, né, a Camila do Lucas também. Quando eu cheguei lá na igreja, tipo, parecia que era a reunião da galera da minha outra igreja. Porque, Tipo tipo, assim, os eu tinha jovens que existiam poucos, tava agora estavam tudo tava ali. tudo ali na mais de Que Cristo. Eu, loucura. caramba, tá essa galera toda aqui. E isso acabou que facilitou, porque a gente já tinha um convívio ali e Sim, já tal, conhecia. louvor, já conhecia. Então, acabando que a gente ficou ali, foi conhecendo as pessoas e tudo mais. E a gente veio em uma live, né? Como a gente era jovem, não tinha jovens lá na igreja, eu pensei, aqui tem um culto de jovens, vamos ver qual é, né? Vamos ver como é, como é que funciona aqui. E eu lembro que a gente foi em uma live e tinha um GC depois, até o GC da Milene, foi onde a gente começou no GC. E a gente foi, e o pastor Diego tava passando assim, a gente lá no cantinho, né? Mó introvertido, mais eu, a Luísa nem tanto. Sim. Aí o pastor Diego passou, meio que olhou assim, aí ele foi de volta. Aí logo veio a Milene e mais uma pessoa abordar a gente. Então eu já saquei. Aquele cara, eu imagino que seja o pastor, já falou pra essa galera pra vir abordar a gente. E Sim. acabaram abordando a gente foi pro GC. Meio que a gente naquele dia a gente deu um migué. E é legal Falei, que não, você é bem observador, né? Essa é uma característica tipo, sua. porque eu vou confessar aqui, eu não gostava muito do pastor Diego. Não sei por quê. Não sei por Ah, que quê. legal, me conta. Por quê? Mas, tipo, eu olhei pra ele assim, cara, eu acho. Não Sei tem cara lá, de pastor, eu acho. eu tinha um preconceito com ele, não sei se era a barba, uma cara de mal assim que ele tem, uma cara meio de bravo. É. E eu acabei que meio que criei ali uma. Não criei, mano, nem chegou a isso, mas, tipo, já fiquei com o pé atrás com o pastor Diego. Sim. Hoje eu amo muito ele, te amo, pastorzão. Tomara que ele veja isso. E acabando que, né, a gente deu um migué no GC, eu falei, não, hoje a gente tem compromisso, cara, não tinha nada, né, mentiroso. Tava pecando ali já. Meu Deus, já começou Aí, bem. Já começamos bem. E aí? E acabando que eu falei pra eles, hoje a gente não vai, mas quem sabe na próxima sexta a gente vai pro GC, né, eu lembro que daí na outra sexta a gente começou a ir numa live, e daí a gente foi pro GC, né, começou a caminhar ali com a Milene, né, e tudo mais, e conhecer o GC. Então eu falo para a Luísa assim que o GC foi algo muito muito importante assim na nossa vida, né, porque a gente estava chegando da igreja destruído, né, de certa forma, sem, sabe, afastado mesmo. E essa comunhão, esse pertencimento do GC fez muita diferença. É por isso que hoje eu falo para a Luísa e a gente fala para a galera do nosso GC também o quão importante isso é na vida das pessoas. Porque às vezes a gente pensa, é só mais uma pessoa, é só mais um oi ali que tu vai Mais um mandar, encontro mais ou um algo, abraço, né? ou algo desse tipo, mas para aquela pessoa é muito importante. E Pode pra fazer gente toda a foi. diferença. Pra gente foi, porque a gente sentiu, cara, eu nunca tinha passado por isso em uma igreja, de chegar num lugar e aquelas pessoas, né, ir ali te Ver receber você. e tudo mais, ver você, né, porque às vezes o que acontece é isso, a gente vai na igreja e acaba entrando e saindo e ninguém fala contigo, tu não conhece pessoas e tudo mais. Então, isso foi muito importante, foi o que acabou estruturando a gente ali. A gente começou a estudar a palavra, a gente começou a se desenvolver e tudo mais, e o GC foi muito importante, né, nesse sentido. Então hoje você não era mais só um músico. Tu era um filho de Deus, Exato. onde você estava aprendendo de fato a palavra. Então, tipo, cara, que loucura é isso, né? Tipo, porque, igual você falou, na época tu tocava, Sim, mas essa busca não existia. não. Era só tocar um instrumento, né? Tipo, era o teu talento. Exato. Eu penso que da forma como eu vivia antes, era 80% música e 20% Cristo, né? Ou esse fato dessa questão do evangelho, de realmente a importância do evangelho, né? De a gente pregar para outras pessoas, porque eu pensava, cara, eu toco aqui... Já fiz minha parte. Eu faço minha parte, tô aqui no culto, só que nessa outra igreja, a gente não pensava muito fora. A gente pensava na galera que estava ali dentro e meio que fica uma bolha.
né? A gente fica dentro daquela bolha e fica pensando, pô, a igreja tá enchendo, tá cheia, né? Então tá sendo feito o trabalho, mas a gente não olhava lá para fora, não olhava para o discipulado, a gente não olhava para conhecer mais a Cristo, conhecer Jesus. Então era 80-20. Né? E hoje eu já penso assim que a música é um instrumento que Deus me deu, né? Esse talento de poder tocar, mas isso hoje em dia já é muito menor, né? Já virou 80, né? Essa questão de discipulado, essa questão, né, de cuidar de pessoas, de levar o amor de Deus, e o 20% é realmente essa do treino, questão. de se capacitar nessa área. Eu penso música. Assim que, né, é algo que é mais confortável para mim, né, porque a música já é algo que eu tenho um pouquinho mais de facilidade, mas eu creio que Deus quer me usar mais nessa área, né, de realmente falar do amor dele, né, de ensinar, de fazer discípulos, né? E isso completa muito mais do que apenas tocar e ir embora. Exato. Cumprir uma escala, vamos dizer assim, né? E aí é como eu tava falando com o Chico, eu acho que num dos episódios anteriores, que é muito mais importante fazer discípulos, você ter um acompanhamento das pessoas, por exemplo. Até citei a Kelly, que é a esposa dele, né? Que a gente viu desde ela chegando, ela era recém-convertida, não sabia nada da palavra. Foi vivendo seus processos, caindo, levantando, mas a gente ali acompanhando até chegar esse momento que agora foi o casamento, a gente batizou e tal. Cara, é tão mais prazeroso você viver tudo isso aqui do que simplesmente você ir, tocar, ir embora. E ficou por isso. Que diferença você fez na vida de alguém? Claro que não estou menosprezando o louvor, misericórdia, eu amo louvor, amo tudo, porque não, misericórdia. Meu esposo é o pastor do louvor, né? E é o cantor das melhores coisas. Vocês conhecem o cantor das melhores coisas? Meu marido. E aí, eu amo louvor. Acho que a parte da adoração da igreja, a atmosfera, ela é criada assim com o louvor e faz toda a diferença. Existem curas enquanto as pessoas adoram e tal, mas eu estou falando da pessoa que está fazendo o que está fazendo. Beleza, você vai lá, toca e tal, mas imagina você ser um músico que adora o Senhor, mas também faz discípulos. É um complemento um do outro. E eu fico muito feliz ouvindo você falando isso, porque, gente, hoje eu tô dando essa folga pra ele, porque é o episódio dele, né, gente? Eu tô brincando. Mas, gente, assim, uma característica que eu acho muito bonita no Mateus, inclusive, às vezes eu cutuco a Luísa, porque a esposa dele tá ali do lado, e eu digo assim, cara, olha que legal. Porque você, Mateus, você não é um cara que vai lá, toca, tipo, pra cumprir escala. Você é um adorador. Sim. Tem horas que você tá tocando e, de repente, tipo assim, parou de tocar e ele tá lá, cara. Ele tá lá, tipo, já tá numa adoração dele, com o Senhor, no momento dele. Ou, às vezes, é pra bater palma, ele para de tocar e bate palma. Cara, isso pra mim é muito legal, porque tem horas que ele sai da escala ali, da regra, e ele vai pra adoração porque ele tá sentindo a presença. E eu queria dizer pra você que eu acho lindo isso, que as pessoas possam se inspirar nisso que você faz. Não só o teclado, que hoje é o teclado que ele faz, mas a galera da bateria, a galera que canta, a galera, tipo assim, não estar preso numa liturgia, e sim na adoração e a atmosfera que o Espírito Santo quer fazer naquele momento, né? Foi algo que eu sempre me preocupei muito, assim, porque isso não foi de sempre, não foi sempre dessa forma. Mas algo que depois o Espírito Santo foi tocando no meu coração, de que, cara, tu tem que agora, né, tu faz a tua parte, tu tá ensaiando, tu tá buscando, tu tá se capacitando ali e tudo mais, mas agora tu tem que me adorar. Então, despreocupa um pouquinho da técnica de, às vezes, se preocupar em errar uma nota, que o pastor Diego já erra uma nota, já dá uma olhada. Aquela olhada. Mas se despreocupa um pouco disso e, cara, e começa a me adorar. Essência. Porque muitas vezes eu tava lá no altar, tava só tocando e não tava com o meu coração adorando a Deus. Né? Então, não é, eu creio, tenho certeza que não é isso que Deus quer. Né? Ele quer que a gente adore Ele verdadeiramente, com todo o nosso coração, não só com o nosso talento ali. Então isso foi algo que eu passei a fazer, né, e que fez total diferença na minha vida, sabe? De entender, cara, eu preciso adorar a Deus, né? Tanto aqui tocando, tanto no meu trabalho, eu preciso adorar a Deus em todo o tempo. Então foi algo muito importante. E é uma coisa que, tipo assim, não sei você, né? Mas eu também vim de uma igreja onde não tinha esse ensino. Era muito, tipo assim, você tá na igreja, no culto de domingo à noite, você tá agradando a Deus. Amanhã na escola, meu Deus, é do mundo e, meu Deus, né? Se cuida com tudo que você faz, com não sei o quê.
E eu vivia nesse julgo muito grande de agora estou servindo a Deus, agora não estou, agora estou, agora não estou. E não era me ensinado que adorar a Deus é em tudo que eu faço. Tipo assim, é no trabalho, na escola. Eu sou a luz do mundo, então eu não precisava ficar com medo de ser influenciada. Eu influenciava. E essas coisas, assim, foram mudando conforme eu fui aprendendo mais de Jesus. E também eu acredito que com a caminhada com meu esposo, assim, sabe? Isso eu devo muito a ele, porque ele tem esse ensino do evangelho de uma forma muito diferente. Não sei como foi pra vocês essa questão, mas pra mim foi uma coisa que tocou e disse, cara, nunca pensei nisso. Eu tenho que agradar a Deus em todos os lugares que eu vou. Não é só na igreja. Então a igreja é um plus. É onde eu tô ali com a família de Cristo, com o corpo de Cristo. Mas eu tenho que ter a vida em adoração a Deus, né? Em tudo que eu faço. Então, tipo, cara, isso mudou totalmente uma chavinha que virou. Que pro evangelho na minha vida fez toda a diferença. Sim, foi algo também que eu passei, confesso, aprendi com o pastor Diego também. Também. Ele, Glória a Deus por assim, isso, né? Não a ele. O pastor Diego foi uma referência, assim, pra mim. A gente brinca, ele pega muito no meu pé, eu pego muito no pé dele e tal. Mas ele foi uma referência, assim, pra mim quando... Porque parece que a minha entrada aqui na igreja, na Mais de Cristo, foi uma virada de chave, assim, que muitas coisas mudaram. Porque eu passei a mudar muito o meu entendimento sobre o evangelho, né? Sobre essas coisas, sobre eu entender que eu preciso agradar a Deus, cara, e adorar a Deus em todo o tempo. Né? Não somente porque pra mim era essa dicotomia também, eu não fui ensinado sobre isso. Né? De que, cara, a gente tinha culto todos os dias, mas à noite eu tô agradando a Deus e daí segunda, agora a hora que eu vou pra escola, ou trabalhar, ou fazer qualquer coisa, aquilo ali é fora a parte. Tipo assim, então eu não tinha esse entendimento. Né? Daí comecei a caminhar com o pastor Diego, comecei a caminhar com Cristo e ver realmente o que o evangelho faz na vida, na minha vida, o que ele estava fazendo na minha vida. Então isso mudou muito. Né? Mudou, eu passei a ter esse entendimento. Né? Porque a referência que eu tinha não era essa. Né? Eu tinha referência ali do meu pai e tal. Então, isso não me ajudava dessa forma. E quando eu comecei a buscar estar mais próximo de Jesus, estar mais próximo do Espírito Santo ali e realmente me relacionar com ele, eu passei a entender isso realmente. Cara, eu tenho que glorificar a Deus no meu trabalho, né, na minha faculdade, onde eu estiver. Não somente a hora que eu estiver lá tocando ou cumprindo uma escala ou servindo em algum momento na igreja. Tudo glorifica a Deus. Exato. Né? Vamos ler a palavra de hoje, gente? Está lá em Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27 ou 26? 26 e 27. 26 e 27. Vamos lá, então. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Por que esse texto, Mateus? Esse texto fala muito Forte, comigo, né? é bem forte. E é bem pessoal, na verdade, esse texto, porque né, eu sempre fui um pouco cético, assim. Sempre tive esse coração mais enrijecido. Né? E eu sempre orei a Deus pedindo para que ele, sempre oro, na verdade, para que ele vá tirando esse coração vai te de quebrantando, pedra, né? vai quebrantando, porque é muito fácil a gente, né, achar que já sabe tudo, né, achar que, não, já tenho uma caminhada com Cristo, pô, já estou 8, 9 anos, 10 anos né, caminhando e tal. Vai vindo uma arrogância, né? Exatamente, aí vai aquela prepotência e tudo mais, e eu não preciso mais aprender de nada, isso eu já sei, essa mensagem que o pastor está pregando eu já ouvi 10 vezes, cara, já sei de tudo isso. Mas, né, eu sempre tomei muito cuidado com isso, né, de realmente ter essa humildade perante o Senhor e entender que, cara, sem Jesus, né, sem Deus colocar, né, a mão em mim, cara, eu sou realmente pó, eu sou realmente ruim, eu sou egoísta, eu sou tudo de ruim, né? Então, se não me engano é Paulo que fala, né, que tudo que vocês veem de mal em mim sou eu, mas tudo que vocês veem de bom em mim é Cristo. Então, eu sempre busquei ter esse entendimento, né? E sempre guardar o meu coração quanto a isso, né? De entender, cara, eu não posso vacilar, porque se eu vacilar, né, já volta tudo isso. Né? O Mateus ruim, o Mateus egoísta, o Mateus que só pensa nele, o Mateus que não pensa nas outras pessoas. Né? Então eu tenho orado muito isso, esse texto tem sido assim o meu lema, sabe? De entender, cara, eu preciso ter um coração generoso, eu preciso ter um coração que ama as pessoas, preciso ter um coração mais amável, né, que tarda a se irar. Então, esse texto fala muito forte comigo. É muito forte mesmo, porque é engraçado, porque o Espírito Santo ainda não tinha descido sobre a igreja.
Era uma profecia de um futuro e hoje nós vivemos nesse futuro, Sim. no agora, que o Espírito realmente agora pode adentrar dentro de nós. Ele fala, porém, dentro de vocês o meu Espírito. Olha que forte. Hoje nós vivemos essa realidade do próprio Espírito Santo, o próprio Deus habitando em nós, mesmo falhos, mesmo pecadores, Sim. mesmo tudo isso que tu falou, mesmo sendo pó, e ele escolheu o nosso coração para habitar. Cara, quantas vezes... Eu sou muito reflexiva, muito. E às vezes eu paro do nada e meu mundo vai pra Nárnia pensando em umas coisas muito aleatórias. E uma vez eu fiquei pensando nisso, refletindo muito fundo de, cara, Deus tá aqui agora e ele mora dentro de mim. Que loucura. É muito grande. É muito forte, é muito poderoso. E quando a gente entende isso, dá até um temor, dá uma, cara, uma alegria tão grande. Cara, Deus me escolheu para morar dentro de mim e eu sou muito falha. Como Sim. que ele, um Deus todo santo, todo amor, cara, tão perfeito, vou escolher logo uma imperfeita, uma improvável para habitar, né? E é o que você falou, tudo de bom que há em nós é realmente Cristo. Tem nada de bom em nós, em si, né? A gente precisa estar todos os dias tendo esse renovo do Espírito Santo sobre nós. E eu acho muito interessante porque esse ano, né, de 2024, eu fui muito esmagada pelo Espírito Santo, sim, de uma maneira que ele realmente quebrou meu orgulho, quebrou minha arrogância, quebrou minha prepotência, quebrou... E aí você pode estar perguntando, nossa, mas você é uma pastora, como assim, né? É, gente, eu sou humana, prazer, sou Todo mundo é humana, humano. né? E o Senhor foi me quebrando de uma maneira, assim, e como eu precisava, assim, de ser quebrada de novo, e é tão interessante que a própria palavra fala, né, que nós somos vasos na mão do oleiro. Então, quando nós nos permitimos ser moldados, sermos trabalhados à forma dele, ele vai nos trabalhando, vai nos moldando aquilo que ele tem para nós, né? Porque igual Mateus chegou de uma maneira, foi usado desde sempre pelo Espírito Santo, beleza, daí teve um talento maravilhoso, aí casou, aí não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, de repente, tem uma inflexão na sua vida também, que é o quê? Mateus, eu não quero só o teu talento. Eu quero você por completo, quero você um Sim. adorador de excelência e hoje você vive isso e tal. E a primeira pergunta que eu fiz pra você como que era liderar hoje, beleza, você fez parte de um GC, foi ensinado, foi instruído. E aí agora você também agora tá liderando um GC? Como assim? Me conta um pouquinho Sim. disso. Então, né, quando a gente recebeu esse envio, né, essa convocação para realmente liderar, eu pensei, cara, não me sinto capaz. Eu acho que isso é pensamento de Todo qualquer mundo. pessoa, seja em qualquer área da tua vida, quando tu vai ter um desafio. Tu vai pensar, cara, não, eu não consigo, não posso e tudo mais. Mas, né, talvez ali foi por... Eu não sou muito de dizer não, Foi uma né? obediência, né? Exato, uma obediência e entendi, cara, realmente, né, é de Deus isso. E só que na minha cabeça, cara, vai ser tudo fácil, né? Vai ser liderar, cara, É pessoas são, tranquilo, tipo, né? pessoas são de boa, cara. Pessoas são Eu tô tranquilas, vai até dar tudo rindo já. certo. Ah. Só que foi um desafio e tem sido um desafio pra gente, né? Hoje a gente tá caminhando aí 3 anos, né? 1 ano e pouco liderando um GC, né? Mas depois a gente tava ali auxiliando, sendo treinado e tudo mais. Então foi algo assim que realmente mudou o meu pensamento, né? De como a pastora falou, né? A questão do louvor, isso me alegrava muito e tal. A gente vê o quebrantamento, a igreja adorando e tudo mais. Só que até esses tempos eu tava falando no carro com a Luísa. Cara, hoje eu não me vejo fora disso, dessa questão da liderança, de tu estar acompanhando pessoas, né? Tem um casal na igreja que chegou hoje, eles estão, né, já estão se desenvolvendo e, cara, eu tava falando pra Luísa, cara, olha só, meu coração se alegra no Senhor de ver isso, Como eu entrou e sabe? como De tá ver a pessoa, agora. cara, chegou ali na igreja, nem queria ficar na É. igreja, tipo, tava vindo de outra igreja e tudo mais, e cara, olha só, tá caminhando com Cristo, né? Tá amando mais a Cristo, tá se desenvolvendo e a gente pôde participar disso, né? É. Então, tudo isso, né, isso é como uma recompensa por todas as noites que a gente ora e, tipo, as pessoas não estão nem aí. São ingratas, viram as Exatamente. costas. Quando a pessoa sai falando mal de ti, da igreja e É. tudo mais. Então, né, essa foi um desafio muito grande e tem sido, mas eu sei que o Senhor tem nos capacitado. Eu Amém. sei que o Senhor tem nos capacitado para liderar. A gente fala com casais hoje, né? É um GC misto, mas, né, a maioria Sim. são casais ali e tudo mais. Mas é algo que queima no meu coração, assim, eu não me vejo fora disso. Hoje, se fosse para escolher o louvor ou liderar ou fazer discípulos, vai teclado, Cara, que vai loucura, embora. né? E Então foi, antigamente isso jamais passaria na tua jamais cabeça. pensaria, né? Ter que pregar, ter que, cara, sabe? Então Sai é da zona de algo, conforto totalmente, exatamente, né? algo que realmente foge do meu controle, né? E quando as coisas fogem do nosso controle, realmente a gente se sente, né, acuado ali e tudo mais.
Mas Deus tem nos capacitado a cada dia e tem sido, assim, uma experiência muito boa. Amém. Muito boa. Eu tenho certeza que a gente está cumprindo o que Deus nos chamou para fazer, sabe? Amém. Eu creio nisso. E sei que o Senhor ele vai colocar pessoas né, no caminho de vocês para que vocês possam cuidar, para que vocês possam capacitar, para que possam desenvolver. Daqui a pouco vocês vão ver muitos frutos disso e ajudar casamentos, porque não é fácil, porque vocês são novos nessa área também, né? Sim, tipo, nossa, não é um casamento de anos ainda, tá no início. Mas como é maravilhoso vocês mesmo assim dizerem sim ao Senhor e dando esses passos de fé, dizendo, cara, não olhem para mim, olhem para Cristo. Não olhem para o tempo que eu tenho de cada. Olhem para Cristo. E eu acho tão legal que vocês hoje estão também liderando pessoas que já têm filho, que não sei o que, não sei o que, né? E vocês ainda não têm de vocês. Sim. E é tão interessante porque isso é o que o Espírito Santo faz. Porque eu, de certa forma, também sou uma pastora que não tenho filhos de barriga, tenho filhos espirituais, tenho filhos de coração, mas os meus não vieram. E muitas pessoas hoje, mães, pais, me procuram porque não é sobre o que a gente tem. É sobre o que a gente carrega, que é o Espírito, né? É o que a gente carrega de sabedoria do Espírito Santo. Então, eu acho muito legal que, tipo assim, a nossa igreja, não puxando o saco pra nossa igreja, que a gente falou um monte, né? E que bom que falamos, porque é uma coisa que a gente tem orgulho do que a gente tá fazendo parte, mas a igreja, ela é muito bíblica. Então, tipo, não é o meu achismo, não é o achismo do Mateus como líder. Não, o que a palavra diz sobre isso? Sim. A respeito disso. O que a palavra diz sobre o casamento? O que a palavra diz sobre o teu chamado, o teu talento? O que a palavra diz sobre as coisas? Então, criação de filhos, o que a palavra diz sobre criação de filhos? Sim. Então, é um princípio que é imutável, então não é sobre eu ter a experiência. Claro que a experiência, ela também nos ajuda a ter autoridade naquilo que a gente está falando, mas eu estou dizendo que a maior autoridade que você possa ter, e você que não se acha capaz ou não acha preparado, vai estar sempre na palavra de Deus, né? Porque a palavra, ela nos norteia, a palavra, ela nos direciona, e ela tem os princípios todos daquilo dos atributos de Deus, enfim. E é maravilhoso. Mateus, que legal tá ouvindo a tua história, que legal tá ouvindo tudo isso. Não sei se tem alguma coisa que você queira falar pro pessoal que tá em casa, de tudo isso que você tá vivendo ou já viveu, que você queria passar para eles pra gente encaminhando pro final. É algo assim que eu tenho para dizer pra galera mais jovem, né, que assim como eu, né, às vezes tá começando a caminhar com Cristo e né, você fica pensando, cara, pô, eu sou tudo errado, porque eu já tive muito esse pensamento e às vezes isso acaba nos impedindo, cara, eu faço um monte de coisa errada, cara, eu sou um pecador, eu sou ruim, eu sou egoísta e tudo mais, só que isso muitas vezes acaba nos impedindo de buscar mais a fundo a Deus, acaba nos impedindo de entender, cara, eu não sou digno, e realmente a gente não é digno. A gente não é digno de Jesus ter morrido por nós, né? Mas que você possa entender, né? Que a graça de Jesus, ela alcançou todos nós, por mais que a gente continue, né? A gente se converte, a gente caminha com Cristo, mas amanhã a gente vai pecar, né? A gente luta para não pecar, é óbvio, ninguém quer pecar, mas a gente é humano, a gente é falho, a gente vai pecar, né? E a gente vai continuar pecando até Jesus voltar e a gente ser glorificado ali e tudo mais. Mas que você entenda que por mais que o seu pecado, ele não te faz menos filho, mas que você entenda que Deus é o teu pai, né? Eu que tive um monte de problemas com meu pai, hoje eu posso entender, né, que Deus é o meu pai e ele quem cuida e ele quem me usou talvez para mudar a vida do meu pai. Olha só que louco, que ironia. Mas que você entenda que você é um filho, que você é amado, né, e que os seus pecados não definem você. Você é filho de Cristo, né? Jesus morreu para que você pudesse ter uma vida, e uma vida que glorificasse Ele. Amém. Amém. Que alegria, gente, poder ouvir isso. Um jovem, olha só que loucura, olha essa trajetória. Um jovem que decidiu sair de casa sem nem saber o que estava acontecendo, muda a história de uma família, de uma casa, e aí depois ele tem essa questão da noção de uma aliança, mesmo sem saber de fato, sem ter mentores, mas o Espírito Santo já estava conduzindo a história dele, para que hoje ele pudesse estar vivendo as melhores fases da vida, que é essa questão de discipular, ver pessoas ser transformadas, ser um adorador por excelência, através do seu talento. E que maravilhoso, né, gente? Que bom. Você que está aí do outro lado, gostaria de agradecer por ter ouvido até aqui. Quero agradecer os nossos também patrocinadores que fazem isso se tornar realidade. Obrigada a vocês que têm nos ajudado a manter esse projeto, esses testemunhos poderem chegar até outras pessoas, porque isso que vale a pena. E eu queria dizer para você que está aí do outro lado, está no Spotify,
escute a música que o Matheus escolheu para esse episódio. Você que está no YouTube nos acompanhando, veja as fotos dessa trajetória linda, daquilo que Deus tem feito na vida do Matheus. E também ouça a música, esteja conosco, dá o seu like, mande para alguém. Se esse episódio tocou a tua vida em algum ponto, se inscreva no canal, mande para alguém, curta, comenta, fale o que você sentiu durante esse episódio e que Deus te abençoe. E até o próximo Tete a Tete. Com passos suaves que eu nem ouvi, se aproximou com tua mão, me tocou. E então, olhando dentro dos meus olhos, enxergou o que eu nunca vi, não. E com amor me disse que se tudo acabasse, estaria